Vamos começar com uma ideia bem provocadora. E se tudo que a gente acha que sabe sobre o fim dos tempos estiver, na verdade, incompleto? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fonte bem controversa, a Bíblia Original Codex, para explorar uma visão completamente diferente do Apocalipse, focando especificamente nos misteriosos reinos 7, 8 e 9. A ideia aqui é conectar os pontos de um jeito que talvez a gente nunca tenha pensado antes. Sabe aquela ideia de destruição total? Então, esquece isso por um momento. A fonte que a gente vai analisar propõe algo muito mais intrigante. O fim dos tempos não seria um fim de verdade, mas uma espécie de reinicialização, um reboot cósmico, uma recriação programada do próprio tecido da realidade: tempo, espaço e matéria. E olha que interessante, a própria fonte não foge da polêmica. Pelo contrário, ela já se apresenta como uma heresia, um desafio direto às interpretações mais comuns. É quase um aviso, nos preparando por uma jornada por uma perspectiva radicalmente nova. E é exatamente essa jornada que a gente começa agora. Ok, tudo começa com a segunda vinda. Mas tenta tirar da cabeça aquelas imagens mais tradicionais. De acordo com essa fonte, o que está descrito é algo que parece muito mais com um evento de ficção científica do que com a profecia antiga. É uma fusão de espiritualidade e tecnologia avançadíssima. Em essência, um evento ufológico. É aqui que a coisa começa a ficar fascinante. O Códex propõe uma decodificação da linguagem bíblica. As nuvens que a gente sempre lê nas escrituras, aqui, elas são reinterpretadas como a borda de um disco, o que sugere, claro, naves avançadas. A chegada não seria em glória etérea, mas em carros de fogo, uma manifestação que é, ao mesmo tempo, tecnológica e divina. Mas, peraí, como assim todo olho o verá? A interpretação aqui é literal no alcance, ou seja, cada pessoa, viva ou morta, vai testemunhar. Mas a mecânica seria metafórica. A fonte sugere que uma tecnologia tipo um metaverso seria a única explicação possível para um evento de visibilidade global, simultânea, que quebraria todas as barreiras físicas que a gente conhece. E esse retorno espetacular não é o fim da linha. Pelo contrário, ele é o ponto de partida. Ele inaugura o primeiro dos reinos futuros. O Reino 7, uma era de 1000 anos de transformação radical acontecendo aqui mesmo, no nosso planeta Terra. Bem-vindos ao Reino 7. Esse é o chamado milênio sabático. Pensa nisso como um grande respiro. Um descanso cósmico, um período de restauração completa para o planeta e para a humanidade depois de 6 milênios de conflito e de caos. Durante esse milênio, a antiga serpente, o dragão, é simbolicamente acorrentada. Com essa força do caos fora de cena, o que acontece? Abre-se o caminho para um novo governo mundial baseado em justiça e verdade, liderado por uma figura central de autoridade divina, estabelecendo um reinado de igualdade. E a escala das mudanças que são prometidas aqui é de explodir a cabeça. Não estamos falando só de uma transformação social, é uma recriação fundamental. Afeta tudo, desde a nossa biologia, com a promessa de corpos imortais, híbridos, até a própria geografia do planeta, e um salto tecnológico que nos levaria a um patamar quase divino. Mas a Terra é só o ponto de partida, sabe? Depois desse milênio de arrumar a casa, o Códex descreve o próximo passo na evolução humana, um salto para fora do nosso planeta em direção ao cosmos. E assim a gente chega ao Reino 8. O simbolismo aqui é perfeito, né? O número 8, quando a gente deita ele, forma o símbolo do infinito. E é exatamente disso que se trata este reino, a expansão infinita da humanidade para as estrelas. O ponto crucial aqui é que essa etapa representa uma formatura. É como se a humanidade se graduasse. A gente deixa de ser uma espécie confinada a um planeta para se tornar uma espécie cósmica. E a Nova Jerusalém, que antes era descrita como uma nave-mãe observando de longe, agora desce para se tornar uma presença física, permanente. E então, chegamos à etapa final, talvez a mais abstrata e com certeza a mais profunda de todas. O Reino 9 representa o alinhamento supremo com a própria estrutura divina do cosmos. É a culminação de toda essa jornada. O Reino 9, ele está intrinsecamente ligado ao número 3, que o texto chama de delta. A matemática aqui não é literal, é totalmente simbólica. Pensa assim, 9 é 3 vezes 3. É a perfeição elevada à perfeição, a conclusão no nível mais fundamental do ser. Este é o ápice. Se o Reino 8 era sobre expansão, sobre ir para o infinito, o Reino 9 é sobre a conclusão perfeita.
É a reintegração final com a imagem e a essência do próprio Criador. É como voltar para casa. E o mais impressionante é que a própria arquitetura de um templo futuro, como profetizado, serve como um mapa simbólico para essa jornada. 7 degraus levam ao pátio do Reino 7. Depois, 8 degraus marcam a entrada no infinito do Reino 8. E toda a estrutura interna, baseada nesse Delta 3, aponta para a plenitude final do Reino 9. Para a gente conseguir visualizar essa visão tão grandiosa, a fonte traça um paralelo muito poderoso com a própria Bíblia. O livro de Josué, sabe? Com aquela conquista unificada, épica. Ele é visto como um projeto profético do reino que está por vir. E em total contraste, o livro de Juízes, que é marcado por divisões, por conflitos, ele reflete a realidade falha do nosso passado e do nosso presente. Ok, mas como é que tudo isso se amarra? A chave, segundo essa fonte, está num conceito radical sobre o próprio tempo. Essa linha do tempo profética não é uma linha reta, com um começo e um fim. Ela é um ciclo, onde o fim está profundamente conectado com o começo. O texto chama isso de Apocalipse Ouroboros, em referência àquela serpente mítica que morde a própria cauda. A ideia é que o tempo não é linear, ele é um ciclo que se repete para se aperfeiçoar. O fim, portanto, se torna um espelho e também uma correção do início. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que os eventos caóticos lá de Gênesis, a maldição sobre a terra, a confusão de línguas em Babel, tudo isso está programado para ser revertido nesses novos reinos. A humanidade, que um dia foi dividida e espalhada, vai ser reunida de novo sob uma única língua e um único propósito. E é aqui que a gente chega na ideia final, e talvez a mais poderosa de todas. O Códex sugere que, ao entender esse futuro profetizado, a gente consegue, na verdade, decodificar os segredos mais profundos da nossa própria origem. O fim não é só um destino, ele se torna a chave que destrava o passado. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Qual é a verdadeira natureza da nossa realidade e do nosso propósito dentro desse grande ciclo cósmico?